Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Medo e Ansiedade na Infância. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Vera Amaral, que é psicóloga clínica, e veio aqui nos dar aqui uma abordagem sobre medo e ansiedade na infância, não é, doutora Vera? Sim. Muito boa tarde. Boa tarde. O que seria, então, esse medo na infância e como é que ele acontece ao longo do desenvolvimento da criança e até chegar adulto? Então, quando nós nascemos com as emoções primárias, do qual o medo também faz parte. As emoções primárias, até mesmo para poder os ouvintes poderem conhecer, são, neste caso, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, a surpresa e o medo. No caso do medo, o medo tem um lado funcional. Todas estas emoções que acabei de referir têm um lado funcional. Ajudam-nos a organizar o comportamento, como também nos ajuda a proteger de uma série de situações. No caso do medo, nós sentimos medo muitas vezes, e a criança, numa primeira fase de vida, tem o medo das pessoas estranhas, do ruído, de objetos, de ruídos assim muito mais graves ou eventualmente até mesmo muito mais agudos, que são estranhos, enquanto nós sentimos só assim um pouco aversão, enquanto a partir da criança, como não sabe identificar o que é, tendencialmente vai ter a primeira reação ao medo, o que é isto? Tendencialmente até mesmo de lugares altos, e há de facto estudos a referenciar essa situação, e também há uma situação que identifica-se e que muitas vezes necessita de ser preventivamente trabalhada, que é a angústia de separação, nomeadamente as figuras de referência, que são neste caso os pais, os avós, entre outras pessoas. Posteriormente, o medo, por falta neste caso da idade escolar, começa a partir dos 6 até sensivelmente aos 12 anos, por exemplo, começa a ser mais situações de social, ou seja, com a entrada na escola, os medos começam neste caso a ter aquela componente de eu vou estar a ser avaliado na escola, eu posso ter maus resultados. E aí o medo já começa a ter outro tipo de função. Enquanto numa primeira fase organiza, numa segunda fase começa a ter outro tipo de organização, e tendencialmente o que pode às vezes até mesmo acabar por acontecer é a criança poder sentir e ter de ser mais exigente, e aqui depois o medo começa a ter outras componentes para poder sentir que é capaz. Porque o medo na sua base, tirando a parte funcional, o medo vai trabalhar com aquela sensação de perda de controle, eventualmente de perda de poder estar num determinado momento e sentir que pode não ser capaz. E muitas vezes é na entrada na escolaridade, nomeadamente no primeiro ciclo, que se começa a perceber o quanto às vezes determinadas situações já estão a acontecer. Nomeadamente neste caso a nível até mesmo dos danos corporais, de doenças da escola, e também começa muitas vezes, como há uma percepção da noção das noções de vida e morte, começam a aparecer neste caso por falta desta idade, também há aquela sensação de que eventualmente a morte passa a ser algo que está presente, porque a criança adquire a noção de que está lá, com mais consciência. E depois há aquela sensação de que eventualmente os meus pais ou até mesmo as pessoas que eu amo podem morrer. E nesta fase, muitas vezes a criança começa aos poucos a desenvolver algumas ideias sobre os medos que vai tendo. Quando não fala com um adulto, tendencialmente o que a criança está a fazer é, neste caso, a alimentar muitas vezes uma série de medos que em alguns casos são infundáveis, e como não fala, vai criando a sua própria história para tentar fazer uma compreensão daquilo que está a sentir e de que está a pensar e que está a imaginar. Quando depois é falado, muitas vezes o que nós, enquanto adultos, em alguns casos, conseguimos dar neste caso, uma estrutura e ir desmontando, e por norma nessas situações é sempre conveniente os adultos, com alguma tranquilidade e serenidade, naturalizarem estes medos, para poder a criança sentir que é normal poder sentir medos, poder ter receios, e que isso vai ajudá-la a poder, neste caso mais tarde, criar a possibilidade de confiar até nos outros nas suas partilhas. Quando muitas vezes os adultos, seja quem for,
desvaloriza este medo, no sentido, mas não tens de ter medo, isso é, neste caso, pamedricas, que às vezes nós utilizamos esse tipo de noção. O que nós estamos muitas vezes a fazer sem dar conta é invalidar aquela emoção. E tendencialmente é quando, nesses momentos em que nós não estamos a permitir que a emoção se manifeste com a sua naturalidade, a criança necessita, tal como qualquer um de nós necessita, nós estamos neste caso a criar condições, sem darmos conta, muitas vezes para de facto depois a situação se tornar grave e tornar-se disfuncional para a pessoa, que mais tarde no seu desenvolvimento poderá ir sendo organizador da estrutura psíquica, mas contudo poderá neste caso criar condições para determinadas perturbações mentais se instalarem. E como é que os pais devem responder a essa manifestação de emoções? O pai ou a mãe, ou o educador, identifica uma emoção na criança. E para ele não dizer que a criança é medricas, ou que não deve ter medo, ou até gozar com a criança, veja lá, isso não... Como é que ele deve abordar essa situação, seja de qualquer sentimento, seja da raiva, ou seja se a criança está triste, como é que deve ser essa abordagem, como é que ele deve falar? Numa primeira fase, naturalizar, ou seja, é importante o pai ou a mãe dizer, ok, bem, está a sentir assim, então vamos lá perceber. E dizer o nome da emoção, está Exatamente. a sentir raiva. É importante os pais perceberem se conseguem identificar qual é a emoção, porque o que muitas vezes acontece, e a nível até mesmo de acompanhamento terapêutico, e quando é efetuado o trabalho depois com a criança, paralelamente com a família, o que nós temos são famílias que não têm muitas vezes percepção das emoções pelos seus nomes, porque muitas vezes não foi dado o nome adequado que estavam a sentir, e às vezes numa primeira fase, até mesmo antes de avançarmos muitas vezes na intervenção propriamente dita, necessitamos de educar, de certa maneira, que é fazer psicoeducação, a todas estas famílias, quais são as emoções para mais tarde eles poderem utilizar e fazer parte do seu vocabulário emocional. E isto nós estamos a ajudar estas pessoas a poderem adquirir a sua inteligência emocional, que é saberem o que é que estão a sentir e depois começar aos poucos a ajudá-los a identificar em que situações é que estão a sentir e porque é que estão a sentir. Quando um pai ou uma mãe já tem esta percepção a nível emocional, até mesmo ajudar, por exemplo, um exemplo que às vezes acontece e que os pais, sem darem conta, o fazem, que é uma criança cai. A criança, tendencialmente, quando cai, nas primeiras vezes que faz uma queda, tendencialmente faz algo que é esperar, olhar, durante 3, 4 segundos, a criança olha para perceber qual é a reação que vai necessitar de ter. Esse comportamento, porque a criança está à espera de perceber a nível da orientação. Nessas primeiras vezes que a criança cai, enquanto se calhar os pais chegam lá, ok, caíste, levantaste, não é? Estamos a falar de uma queda, por exemplo, a criança está a tentar andar e de um momento para o outro, como o rabito é pesado, cai. E é natural. Nesses primeiros segundos, a criança, ao esperar a reação, se um pai ou uma mãe chegar tranquilamente, é ok, caíste, levantaste, isto organiza a criança a poder saber que sempre que houver alguma situação daquele género, aos poucos pode ser capaz de se levantar. Se vir que não é, então faz o sinal e os pais se aproximam. Se a criança, por exemplo, cai e os pais ficam muito desorganizados, porque os pais ficam ansiosos e é natural que alguns pais o fiquem, tendencialmente a criança vai ficar a chorar e não vai ser capaz de fazer nada, a não ser que eventualmente alguém a coloque ao colo. Isto é diferente a que muitas vezes, sem darmos conta, nós estamos logo nos primeiros meses de vida a educar e a transformar até mesmo a personalidade daquela criança com pequenos gestos e com pequenos comportamentos que aparentemente não têm, se calhar, não têm assim aparentemente nenhuma preocupação, contudo, são os primeiros passos para depois até mesmo a criança poder se ir organizando, e depois isso depende das posturas parentais e até mesmo de todo o meio, porque neste momento na nossa sociedade não são só os pais que dão a educação, temos avós, temos os tios, temos uma série de pessoas à volta, depende de como é que depois o meio organiza e sinaliza esta situação. E se eventualmente temos um meio que vai promover esta dependência, nós vamos ter uma criança que não se sente capaz e que sente eventualmente medo da perda de controle e vai aprendendo com estes pequenos significados, que é,
Por exemplo, a criança necessita de ir buscar um brinquedo e que está um pouco alto. Os pais até percebem que a criança, se por exemplo fizer uma estratégia, que é colocar aqueles banquinhos que às vezes acontecem em alguns sítios, consegue chegar lá, podem promover isso. Quando verificam que isso não é possível, podem ir lá ajudar e a criança poder criar esse movimento. Se eventualmente os pais, por exemplo, forem sempre acudindo qualquer necessidade, o que os pais, sem darem conta, estão a criar, os pais e qualquer outra pessoa, é esta dependência. E isso mais tarde vai se revelar quando a criança chega a momentos de decisão que nós temos no 9º ano, qual é a área para seguir, que nós temos, por exemplo, no 12º ano, o que é que vai ser da minha vida, o que é que vou ver, quando às vezes eles começam a tomar consciência, enquanto adolescentes, de uma série de dificuldades que existem no mundo, e a determinada altura é do género, o que é que eu posso fazer, e eu não sou capaz, se calhar, de gerir uma série de coisas. E estes medos, de um momento para o outro, invadem. E quando invadem, o que vai se instalando é a angústia de não ser capaz de fazer uma série de coisas. E esta angústia é destruturante, porque a determinada altura nos dá a sensação de nós não temos controle de nada. Quando se trabalha terapeuticamente, a magia desta situação é quando nós percebemos que o truque está a seu tempo, é que nós sabemos que não temos controle sobre a vida e vamos vivendo o dia a dia. Isto é dar-nos aqui alguma segurança a seu tempo, até mesmo de nós mantermos uma saúde mental. Quando isto não é organizado desta maneira, tendencialmente o que vai acabar por acontecer é que nós vamos perpetuando, efetivamente, neste caso, a sensação de dependência, a sensação de incapacidade, a sensação de não conseguimos fazer nada, e este é o lado mais patológico do medo, que é vermos que afinal de contas não conseguimos dar um passo em frente porque temos receio de não correr bem. E muitas vezes o que nós necessitamos de ir aos poucos cativando, ensinando, e até mesmo nós, enquanto técnicos, sensibilizarmos os pais, porque muitas vezes estas coisas não são faladas adequadamente, os pais não sabem, porque até mesmo nas disciplinas que se dá na escola não se explica. Agora começa-se a haver uma série de programas, mas não se explica. Então, nesse caso em concreto, nós enquanto técnicos necessitamos de ir explicando a parte funcional das nossas emoções, para que é que elas servem, e como é que nós necessitamos de ir ajudando não só os pais a terem comportamentos diferentes, como também poderem perceber porque é que o necessitam, para depois não chegarem a determinada altura e ficarem limitados, mas bolas. Ele chegou ao 12º ano e não sabe o que é fazer da vida, mas a esta altura do campeonato já devia saber. Se nunca foi promovido espaço para isso acontecer, é natural que se sinta do género. Ok, o mundo é cheio de possibilidades, o que é que eu quero fazer? É um pouco por aqui. Doutora Vera, na nossa próxima entrevista do próximo programa, irá então dar continuidade ao assunto medo e ansiedade e ver como é que impacto que tem essas duas emoções numa fase adulta. Sim, sim. Aguardamos o próximo programa com a continuidade na fase adulta do medo e ansiedade a partir da infância. Agradecemos a presença da doutora Vera Amaral no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.